Fala, gente linda! Por que Deus quer obediência? Se você está cansado de ouvir de resposta, porque sim ou porque Ele é Deus, então vamos conversar nesse vídeo. Bom, por que Deus quer tanta obediência? Ou melhor, porque às vezes Ele nos pede coisas ou nos dá uma direção e Ele não nos explica por quê. Geralmente quando a gente faz essa pergunta para um líder, para um discipulador, para um pastor, a gente tem de resposta porque Ele é Deus, ou a gente tem de resposta porque Deus não nos deve satisfação. Mas a gente vê na Bíblia muitos momentos onde Deus ele quer explicar e outros momentos onde ele não explica. Mas tem motivo para tudo isso. Tem motivo para Ele explicar, tem motivo para Ele não explicar. A verdade, uma coisa que a gente precisa deixar claro nesse vídeo é que Deus ele se importa realmente que se obedeça a Ele. Nós vamos ver uma situação muito triste na vida de Saul, na verdade um momento onde Deus rejeita Saul como rei, que é quando Saul desobedece a Deus. Ali em 1 Samuel 15, Samuel vai dizer nos versículos 22 e 23 exatamente algo muito importante a respeito de obediência. Ele vai dizer a frase famosa, né? Por acaso Deus se agrada mais em sacrifícios do que em que se obedeça os seus mandamentos, se obedeça às suas direções? Samuel vai repreender Saul desse jeito. Por quê? Porque Deus, através de Samuel, diz: Saul, você vai atacar esse povo, mas você não vai trazer nada desse povo. Você vai exterminar tudo que tem a ver com esse povo. E aí o Saul ele traz de volta aquilo que é o melhor do boi, o melhor dos animais, ele traz os tesouros desse povo. E quando ele chega então de volta na terra dele ali, o Samuel diz assim: cara, eu estou ouvindo os bois, eu percebi que você trouxe coisas de lá e Deus tinha dito que você não trouxesse. E aí então Saul diz assim: não, mas eu trouxe para sacrificar, para oferecer a Deus. E aí Samuel responde para ele desse jeito, dizendo: cara, por acaso Deus queria que tu sacrificasse alguma coisa? Não era melhor ter obedecido a Deus? Ele vai falar isso. E a partir desse momento então Saul é rejeitado como rei. Então a obediência para Deus é realmente algo muito importante. É muito importante obedecer às direções que Deus nos dá. Mas o meu objetivo com esse vídeo, eu tenho a intenção, eu vou tentar fazer isso nesse vídeo, é dar uma resposta um pouco mais completa de por que às vezes Deus nos explica e por que às vezes Deus não nos explica as direções dele. Porque Deus espera de nós essa obediência em fé. Bom, para entender o motivo é muito importante entender a diferença entre nós e Deus, que é muito grande. Deus é muito maior que nós em todos os aspectos. O homem mais sábio, com mais recurso, com mais poder no mundo, ele não é 1% daquilo que Deus é. Por exemplo, nós vamos ter muitas situações aí onde isso vai ficar muito claro. Por exemplo, o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso tempo. E isso influencia na decisão de Deus, porque Ele tem muito mais recursos para enxergar as coisas ao longo do tempo que nós. Nós vivemos em um tempo cronológico, tempo cronos. O que quer dizer? Que a nossa vida acontece uma coisa depois da outra. E Deus ele vive fora desse tempo, Ele vive num kairos. O que quer dizer? Vou dar um exemplo para que fique bem entendido isso. É como se a nossa vida fosse um livro e nós fôssemos o personagem desse livro. E Deus ele pode abrir na página 50, por exemplo, e a gente vai estar vivendo aquela situação da página 50. E naquele momento tudo que a gente sabe é o que já aconteceu e o que está acontecendo na página 50. Mas Deus, como Ele está fora, Ele está com o livro na mão, Ele pode abrir na página 5, Ele pode abrir a página 50 ao mesmo tempo e a página 100 ao mesmo tempo. E aí Ele pode olhar todas as situações e dizer: a melhor decisão é essa. Então Ele tem mais visão que nós, Ele pode ver muito melhor que nós. A Bíblia também vai dizer que a inteligência de Deus é muito maior que a nossa. Ela vai dizer que Ele entende coisas em dimensões muito mais profundas que a nossa. Isso está dito lá em Isaías 55, nos versículos 8 e 9. Ele vai dizer que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos e os caminhos de Deus são muito maiores que os nossos caminhos. Mas para entender isso, vamos pensar num exemplo para entender o que eu estou querendo dizer com isso, citando tudo isso. Vamos pensar num exemplo que todo mundo conhece, que é o pacto que Deus faz com Abraão.
tá? Deus faz um pacto com Abraão, Deus escolhe o Abraão para ser o patriarca do seu povo, e eu tenho certeza que o Abraão ele não fazia ideia de o que ele estava recebendo da parte de Deus, e até o final da vida não entendeu, porque ele entendia que Deus ia ele não podia ter filhos e Deus estava dando para ele uma descendência, mas eu tenho certeza que ainda que ele tenha entendido que a descendência dele seria muito grande, ele não entendeu que ele ia alcançar o mundo todo com isso. Porque hoje, se você não é diretamente da descendência dele, você é espiritualmente da descendência dele quando você vive com Jesus. Então, esse pacto ele alcançou todos nós. E o selo desse pacto, o selo que Deus escolhe para esse pacto é cortar o prepúcio de todo homem. Tá? Esse é o selo que Deus escolhe para esse pacto. Isso está dito lá em Gênesis 17, no 12 e no 13. Por que Deus faz isso? Pensa comigo. Se Deus quisesse que todo mundo visse esse pacto, Ele não escolheu o melhor lugar para deixar o selo do pacto. Porque eu duvido que o povo de Abraão andasse mostrando e dizendo: a gente tem um pacto com Deus, foi isso que Ele pactou com nós. E que o selo fosse um lugar visível, uma tatuagem na testa dizendo: faço parte do povo de Deus. Seria muito melhor para mostrar para todos os povos. Então a intenção de Deus não era essa. Mas a intenção de Deus também não era que ninguém soubesse disso, porque se fosse essa a intenção de Deus, Ele também não teria deixado escrito na palavra dele que Deus fez esse pacto. Então que todos tenham acesso a essa palavra, e Ele queria que todos tivessem acesso à palavra. Então Deus também queria que isso fosse sabido. Então por que Deus escolhe fazer esse pacto dessa forma com Abraão? Eu entendo que um dos motivos que eu vejo para que isso tenha acontecido é o fato da própria promessa. Por quê? Porque a promessa que Deus faz para Abraão é dizer: você vai ter muitos filhos. Você vai ser pai de uma nação. Você vai ter muitos filhos e a tua descendência vai ter muitos filhos. E se a gente volta um pouco, não precisa voltar muito, a gente vai entender que uma das coisas que vai dar muito problema para a humanidade em relação à saúde, doença e tudo, é a falta de higiene. Nós temos a peste negra na Idade Média e tal. Se a gente vai voltando, a gente vai ver isso. E a falta de higiene ela também interferia. Se você volta, você vai ver que a taxa de mortalidade em gestação e mesmo pós-nascimento é muito maior conforme a gente vai voltando no tempo, como a gente vai voltando na história da humanidade. Isso também tinha a ver com a falta de higiene. E se você já conversou com um médico, ou se você já conversou com alguém que entenda disso, essa pessoa vai dizer que essa parte da pelezinha que tem no pênis do homem, que é a parte que Deus manda cortar ali, ficam resquícios e geram muitas bactérias, micróbios. E se isso não é bem limpo, se isso não está bem cuidado, na hora do ato sexual, isso não faz tanto mal para o homem, pode fazer, mas não faz tanto mal para o homem, mas para a mulher pode gerar infecção urinária. E nós sabemos então, pensando naquela época, que nós sabemos que a higiene não era tão grande, e nós sabemos que uma infecção urinária, por exemplo, poderia gerar infertilidade da mulher mais adiante, porque não tinha tanto remédio e tanta coisa. Nós podemos entender que Deus faz isso no pacto, coloca isso no pacto, simplesmente pelo fato de que vou tirar um dos fatores que pode impedir que eles sejam frutíferos, que eles venham a ter muitos filhos. Depois nós sabemos que na lei Deus vai dar, dentro da lei, cuidados que eles têm que ter entre a relação homem e mulher também com esse intuito. Então a gente vai entender que nesse momento Deus estava cuidando para que a promessa se cumprisse. Então Ele dá uma direção para Abraão ali para que essa promessa se cumpra. E por que então Deus não explica isso para Abraão? Eu queria que você, junto comigo, fizesse um exercício de criatividade e pensasse em Deus sentado numa pedra com Abraão do lado e ele explicando todo esse processo, que já é um processo complexo para a gente entender hoje, naquela época, para o Abraão. É mais, se ele conseguisse explicar isso para o Abraão, trazer essa explicação para o Abraão,
Pensa você enquanto ele ia acelerar o processo da humanidade em entendimento de tantas coisas. Então, quando Deus olhou para essa situação, ele disse assim: eu preciso tirar esses fatores que impedem eles de ter filhos, mas eu não tenho como explicar a ciência por trás disso, porque se eu fizer isso, eu vou atrapalhar aquilo que eu planejei já para a humanidade. Então ele dá uma direção, ele faz um pacto sem explicar para o Abraão, ele protege o Abraão daquilo. Deus usa com Abraão uma coisa que nós usamos com as crianças hoje, que é o dizer: não faz isso porque faz mal. Quando uma criança vai tentar tocar numa tomada, colocar o dedo na tomada, a gente não explica para ela o processo elétrico que tem por trás da tomada e nem o que o processo elétrico vai fazer no corpo. Na maioria das vezes a gente nem entende qual que é esse processo. Mas a gente diz para ela: não faz isso porque vai fazer mal para ti. E é o que Deus faz com Abraão nesse momento. Ele diz assim: faz assim, porque assim vai ser bom para ti, na verdade. É o que Deus está fazendo. Agora, a pergunta que eu quero fazer para nós é: se Deus fez isso naquele tempo, Deus pode fazer isso hoje? Ou Deus faz isso hoje? A resposta para essa pergunta é sim. Ainda que a gente, que o nosso tempo seja tão arrogante, pensando que a gente alcançou toda a iluminação possível, todo o conhecimento possível, que não tem quase mais nada para a gente desvendar na humanidade, ainda tem situações onde Deus precisa dizer para nós: faz desse jeito, sem explicar nada, porque ou a gente não vai entender a explicação, ou essa explicação ainda não pode ser dada para nós, ou simplesmente a gente precisa confiar em Deus para isso. Então, a resposta de por que Deus quer a obediência é porque em alguns momentos nós vamos ter que confiar no nosso Pai. A gente precisa saber entender que Ele entende muito mais do que nós, e que algumas coisas a gente não vai entender, mas que Ele ama a gente e Ele quer o melhor para nós. Então, essa é a resposta que eu olho e vejo na Bíblia para essa pergunta de por que Deus quer obediência. Às vezes a gente precisa confiar nele e no conhecimento dele. Tá bem? Era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Se você gostou do vídeo e nos acompanhou até aqui, deixa um like. Comenta alguma coisa se você quiser, tem alguma ideia a respeito disso. Compartilha ele se você quer trazer algum amigo para a conversa, se você achou interessante isso também. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. E não se esquece de seguir a gente nas redes sociais.